O Governo cumpre hoje 2 anos. O Executivo está sob uma enorme contestação e com uma nova greve geral à vista. Para trás fica muita austeridade, 7 avaliações da Troika, várias crises no Executivo e promessas por cumprir, sobretudo em relação aos impostos. Read my lips. No new taxes. E eu posso garantir-vos, não será necessário em Portugal cortar mais salário, nem despedir gente. Read my lips. Eu já ouvi o Primeiro-Ministro dizer, infelizmente, que o PSD quer acabar com muitas coisas e também com o 13º mês, mas nós nunca falámos disso e isso é um disparate. Read my lips. Se vier a ser necessário algum ajustamento fiscal ainda, a minha garantia é que ela seria canalizada para os impostos sobre o consumo e não para impostos sobre o rendimento das pessoas. No new taxes. O que é patriota num país que tem quase 900 anos de história não é evocar a soberania de Portugal. É falar a verdade. I'm the one who will not raise taxes. A frase de Bush na campanha de 88 correu mundo por ser exemplo maior das promessas não cumpridas. Depois de eleito o presidente, Bush fez exatamente o contrário do que garantira. Avançou para um enorme aumento de impostos. Por cá, a Passos Coelho, só faltou pedir que lhe lessem os lábios. Repetiu uma história que começou há 2 anos, quando os portugueses, nas eleições, ditaram a sorte do país. Como vai a senhora? Faça coisa boa pela gente, que é aquilo que a gente precisa. Sinto-me muito bem. Sente-se bem? Muito bem. Como é que acha que vai ser o seu trabalho nos próximos tempos? Preciso de imensa sorte. Cuidarei com lealdade. E na sorte do país saiu-lhe Vítor Gaspar e o insistente desvio colossal entre as previsões e a realidade. Diga-se que a conjuntura internacional também não ajudou. Aos erros das finanças e da Troika juntaram-se os anúncios do fim da crise. Os mesmos que o PSD criticou quando foram feitos anos antes no governo Sócrates por Manuel Pinho. Só que agora era o próprio Primeiro-Ministro a fazê-lo. E por 2 vezes nos palcos do partido. Primeiro para 2012. Podemos fazer do ano de 2012 o ano do princípio do fim da emergência nacional. Depois, para 2013. Esse ano será um ano de inversão na situação da atividade económica em Portugal. Porque o próximo ano não vai ser um ano de recessão. Estamos em 2013, a recessão agrava-se. No primeiro trimestre, as contas do INE mostram que a economia caiu 3,9%. Definitivamente, Passos atirou ao lado. A espiral recessiva ganhou contornos carregados. O desemprego disparou como nunca antes visto. Estar desempregado não pode ser, para muita gente, como é ainda hoje em Portugal, um sinal negativo. Despedir-se ou ser despedido não tem que ser um estigma. Tem de representar também uma oportunidade para mudar de vida. Fora! 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 Em 2 anos, a oportunidade bateu à porta de quase 18% da população ativa. E a tendência é para piorar. Passos ainda chegou a apontar o caminho da imigração, mas a grande medida para resolver os problemas da economia passava pela TSU. Aumentar a taxa social única para os trabalhadores em benefício dos patrões. A resposta do país foi clara a 15 de setembro. A contestação à TSU começou dentro do próprio governo. A coligação partiu e por pouco, muito pouco, não caiu. Paulo Portas recusava a medida. Se me perguntam se eu tive uma opinião diferente, tive uma opinião diferente. Se me perguntam se eu alertei, alertei. Se me perguntam se eu defendi que havia outros caminhos, defendi.
Pressionado no governo, mas sobretudo pela rua, Passos Coelho acabou por recuar na TSU. Mas as relações entre os parceiros da coligação ficaram feridas desde essa altura, com Portas de um lado, Passos e Gaspar do outro e a Troika sempre pelo meio. O Conselho de Ministros tornou-se no epicentro de muitas crises, entre elas 2 orçamentos chumbados pelo Tribunal Constitucional e agora a chamada TSU dos pensionistas. Com uma crise política à espreita, o presidente que recusa eleições antecipadas quis amarrar a coligação e colou-se ao governo. O discurso do Executivo centra-se agora no pós-Troika e na reforma do Estado que tarda em dar à luz o famoso guião de Portas. Mas Passos Coelho não ficou à espera. Avançou para alterações profundas na função pública, com despedimentos no horizonte. E o país saiu outra vez à rua. Será esta a revolução tranquila que Passos Coelho tanto apregoa? A verdade é que em 2 anos terá de enfrentar 2 greves gerais que uniram UGT e CGTP. Nunca um governo tinha conseguido somar tanto protesto desde o 25 de Abril. Cidade. Acho que podemos cantar todos ao fim. Da fraternidade. Embrulhado em muitos casos polémicos e depois de muito contestado, Miguel Relvas saiu em abril, invocando fraqueza na força anímica. Foi o único ministro remodelado, juntando-se aos 15 secretários de Estado que, entretanto, deixaram o Executivo. 2 anos cumpridos, o governo tenta agora mudar a agulha e o discurso. Chegou o momento do investimento. Com 7 avaliações concluídas, feito o regresso aos mercados, equilibrada a balança externa e com várias reformas em curso. Mas o país teima no rumo ditado por Passos Coelho. Não vale a pena fazer demagogia sobre isto. Nós sabemos que só vamos sair desta situação empobrecendo em termos relativos, em termos absolutos até na medida em que o nosso PIB está a cair, mas isso vai ser feito para sair desta crise e não para ficarmos, como se costuma dizer, no buraco. Passos Coelho segue o caminho traçado e o país tem agora a certeza que, neste caso, o Primeiro-Ministro cumpriu o que disse. O jornal